lidar, como controlar com a raiva excessiva ou com a emoção excessiva, tá certo? Todos nós fomos culturalmente educados à estratégia barragem. Eu nego toda a emoção. E aí eu vou acumulando aqueles dejetos emocionais. Vai chegar uma hora que isso vai transbordar. Geralmente, esse transbordo acontece quando você está num ambiente que você sabe que você vai ser aceito, independente da reação que você tiver. Nós estamos falando praticamente das pessoas mais importantes da sua vida. Vamos direto aqui às nossas perguntas, e a primeira delas é essa daqui, ó. Como lidar, como controlar com a raiva excessiva ou com a emoção excessiva, tá certo? Então vamos começar já por essa. Veja, primeira coisa que a gente tem que entender o que é a emoção excessiva, tá? Esses parâmetros, eles são muito subjetivos, então isso deve ser observado. O que é para você emoção excessiva? É você chorar, por exemplo? Tá? Então vamos compreender isso. Não, eu tive uma reação emocional que ela foi uma reação emocional injustificada. Ou eu reagi de uma forma que não foi proporcional ao acontecimento, tá certo? Então sim, como é que você pode trabalhar isso? Primeiro ponto é você verificar qual é a estratégia que você está utilizando para a gestão das suas emoções. O tempo todo dia, nós estamos lidando com emoções, todo o tempo. Aliás, o livro que eu estou usando para trazer essa referência é esse cara aqui, ó. Esse é um livro que, por exemplo, você não acha ele na Amazon, tá? Ele é um livro muito antigo. Isso daqui é programação neurolinguística aplicada, apesar do Ken Jr. não dizer isso, tá? Eu sempre cito ele aqui. É um livro que tem programação neurolinguística aplicada e tem um quezinho de autoajuda. Eu particularmente não gosto muito de autoajuda. Ken Keynes é um quezinho de autoajuda, ele tem isso daqui, só que é de qualidade, uma qualidade enorme. Eu conheci esse autor através da minha professora Vilma Bossoni, que tem um projeto através do Ateliê de Luz, que é o projeto Sunrise. Esse livro aqui é muito, muito legal. E ele vai justamente falar sobre as reações emocionais desmedidas. Então, se você tem uma reação emocional excessiva, então aquilo ali é um sinal de que você precisa realizar um desenvolvimento. Reagiu emocionalmente excessivamente, você tem uma oportunidade de desenvolvimento. Esse é um ponto. Primeiro ponto que eu chamo a atenção para você sobre esse controlar, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Não tem controle de emoção na minha concepção. Não existe controle de emoção. Emoção é direcionamento, tá certo? Vou já explicar isso daqui. Então, primeiro ponto é qual é a estratégia que você está tomando na sua gestão das emoções. Todos nós fomos culturalmente educados à estratégia barragem. Eu nego toda a emoção. E aí eu vou acumulando aqueles dejetos emocionais. Frustração durante o dia, ansiedade, raiva, estresse no trânsito. E aí tem lá o chefe que falou uma coisa para você e você tem medo de perder o emprego, aí você engoliu aquele sapo. Você vai acumulando aqueles dejetos ali. Vai chegar uma hora que isso vai transbordar. Geralmente, esse transbordo acontece quando você está num ambiente que você sabe que você vai ser aceito, independente da reação que você tiver. Nós estamos falando praticamente das pessoas mais importantes da sua vida. Isso vai acontecer, por exemplo, na sua família, com os seus pares, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, certo? Porque são pessoas que você pensa que elas te tolerarão mais, de acordo com, independente do que você manifeste para elas. Então, você está presa e chega uma hora, pum! Ou seja, eu entrego às pessoas mais importantes da minha vida os meus dejetos emocionais. Isso é uma coisa que se deve... Isso é uma coisa que deve ser questionada. Eu lembro quando eu comecei a refletir sobre isso. Pô, eu tenho paciência com o cliente. Eu sempre trabalhei muito ligado à área comercial. Eu tenho paciência com o cliente. Eu não vou dar... Eu vou ser impaciente com meu filho? Não. Opa, com meu filho eu tenho que ser mais paciente ainda. Eu tenho paciência com meu chefe. Eu não vou ser paciente com a minha esposa? Não. Com a minha esposa eu tenho que ser mais paciente ainda. Porque são pessoas mais importantes. Tá?
Só que aí vem um desafio. Tá, mas e aí? O que é que eu faço? Porque eu não tenho onde realizar esse transbordo. Como é que eu faço isso? Então aí vem o segundo ponto. É uma compreensão de que a emoção, eu gosto muito aqui da abordagem vibracional. Compreender a emoção como energia, porque de fato ela é, né? A abordagem vibracional, já trouxe aqui em algumas lives, ela sustenta a evidência física de que tudo é energia. O meu corpo físico é energia condensada. Ela está em baixa aceleração, por isso que é tangível. Só que minhas emoções, os meus pensamentos, a minha espiritualidade está em torno a mim como energia em alta vibração. Eu gosto desse modelo porque ele explica muita coisa. Então, por exemplo, um estado emocional, ele é energia. Por isso que eu não gosto da palavra controlar. Imagina um raio. Você não controla um raio, você não para um raio. Um raio vem, você para um raio. Não. Um raio você direciona. Um raio, vem um raio aqui, o que é que você faz? Para raio, conduz o raio ao aterramento. Tá certo? Aliás, isso daqui já é uma estratégia de gestão emocional. Uma das técnicas que você pode utilizar para gestão emocional é o aterramento. Algumas pessoas fazem isso através de atividade física. Então, esse transbordo emocional acontece no yoga. Esse transbordo emocional acontece num treino de jiu-jitsu, por exemplo. Esse transbordo emocional acontece no treino de aikido. Você direciona essa emoção para algum lugar. Você tem que descarregar ela em algum lugar. Essa analogia com o raio, com o para-raio, o raio sendo a emoção e o para-raio, ela é maravilhosa, tá certo? Então isso é um ponto essencial. E aí vem uma compreensão, compreendendo essas emoções como energia, vem o ponto de existem energias que são densas, existem energias que são mais aceleradas. Existem energias mais densas, existem energias mais com a frequência mais alta, frequência baixa, frequência alta. Então as emoções com frequência baixa são emoções que se eu não tiver o cuidado delas, elas vão provocar um adoecimento do meu corpo, tá certo? Então isso explica, por exemplo, eu buscar sempre estar em frequências mais altas, né? Buscando aí cultivar sentimentos e emoções mais elevadas, tá certo? Esse é um ponto. O outro ponto que o Ken Keynes traz é o seguinte: se eu tenho uma emoção excessiva, desmedida diante de uma situação, é porque provavelmente eu tenho um apego. Eu tenho um apego a um cenário que, sendo frustrado, me gera essa reação emocional. A emoção ela acontece através de um estímulo gerado por um ambiente. Então eu tenho uma expectativa e essa expectativa não é atendida, consequentemente isso me causa um estado emocional. E aí vem um processo de desenvolvimento integral, de educação emocional, tá certo? Então eu estou me sentindo culpado. Eu estou ficando com raiva, eu estou ficando irritado, como eu falei, por exemplo, de uma aluna minha. E quando eu fui investigar com ela, o que ela sentia na verdade era culpa, tá certo? E essa culpa ela estava baseada em uma necessidade básica, né? Um sentimento de que ela sempre estava em falta. Aqui a gente já está falando da Brené Brown, aqui, ó, que está bem aqui, a Braba, aqui, ó, está bem aqui do meu lado, que ela vai falar que é um dos elementos fundamentais do desenvolvimento que todos nós precisamos enfrentar, uma das crenças mais poderosas que nós temos dentro de nós, que é o mito da escassez. Eu não sou bom o suficiente, tá certo? Então, uma necessidade frustrada, ela dispara um estado emocional. Uma necessidade saciada, ela dispara um estado emocional. Nós acostumamos rotular a emoção gerada por uma necessidade satisfeita como a emoção positiva. Aí eu me sinto feliz, alegre, enfim, tá certo? Enquanto que uma emoção disparada por uma necessidade frustrada, uma expectativa de satisfação frustrada, aí isso daqui me gera uma emoção negativa. Então, quando eu começo a compreender isso, eu começo a me entender comigo mesmo, porque não são os acontecimentos, é as expectativas que eu lanço nos acontecimentos. É o meu apego ao resultado. Eu espero que isso aconteça, eu estou apegado àquilo. Quando isso é frustrado, aí meu estado emocional, ele já é disparado justamente porque foi gerada essa frustração. Pode parecer complexo, mas não é. Isso aparece em várias coisas. Por exemplo,
na dimensão da comunicação não violenta. Você identificar qual é a emoção que você está sentindo, qual é a necessidade que não está sendo satisfeita e como você pode comunicar isso através de um pedido, né? Os 4 passos, mais ou menos isso. O que é que você sentiu? O que é que aconteceu que te fez sentir assim? Qual foi a necessidade não satisfeita e qual o pedido que você faz diante disso? Então, isso são os 4 elementos dentro da comunicação não violenta. Keynes ele aponta para nós 2 caminhos. 1, desapegar do resultado, trocar o apego pela preferência. 2, entender qual é a necessidade que não está sendo satisfeita e reprogramar essa necessidade. Atenção a 2 necessidades que são chaves, elas aparecem em quase todos os autores que eu já li. É a necessidade de ser aprovado e a necessidade de ser amado, de ser aceito. A aceitação e a aprovação. Então, grande parte das nossas frustrações vem justamente de um sentimento de rejeição e de um sentimento de reprovação. Isso já dispara um estado emocional, inclusive agressivo. Inclusive em relação à agressividade, tá certo? O que a raiva ou as emoções desmedidas podem fazer ao corpo? Aqui eu vou recorrer ao modelo vibracional, que eu aprendi principalmente com a minha grande professora Vilma Bossoni, né? Eu fiz um curso só sobre terapia vibracional, passei 2 anos estudando isso em diversas perspectivas. E esse modelo, ele traz justamente que nós temos não só o corpo físico, nós temos um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. São o que nós chamamos de corpos sutis, certo? Isso daqui é uma coisa que, assim, a maioria até digamos assim, dos médicos mais céticos, mais tradicionais, eles já, pode ser que seja, tá certo? A maioria deles isso é uma coisa que antes era pensado de uma forma totalmente alternativa, até falava a expressão que usava era essa, medicina alternativa, e hoje já é uma coisa que é aceita. Inclusive no próprio Brasil nós temos já o programa de agora procedimento, não são procedimentos, PICs, agora eu não vou lembrar, mas isso já tem uma série de terapias, né, complementares que são reconhecidas inclusive pelo sistema do SUS, tá certo? Mas voltando aqui ao ponto, muitas vezes as pessoas chegam num médico e eu tô com um sintoma de uma doença, só que o meu corpo físico, quando o médico vai lá e pede os exames, o corpo físico tá tudo ok. Aí mas eu tô sentindo. Então o que está acontecendo? Você já está adoecido no corpo sutil. Seu corpo emocional está doente, seu corpo mental está doente, e isso vai somatizar no seu corpo físico. Só que quando ele somatizar no seu corpo físico, você já foi arrastado aí, você já se desgastou, já dispendiou energia, já perdeu saúde, já adoeceu nos seus corpos sutis. Por isso que se eu tenho saúde emocional, eu estou, em certa medida, protegendo a saúde do meu corpo físico. E aqui é que vem um ponto. Nós temos, dentro de um sistema de saúde tradicional, o foco na doença, enquanto que hoje já existe, inclusive medicina do estilo de vida e outras propostas dentro da medicina, uma preocupação de sinalizar o que é que vai te tornar mais saudável. E um dos elementos, por exemplo, da medicina do estilo de vida é justamente a gestão das emoções. Você incentivar emoções positivas no seu dia a dia. Não confundir isso daqui com positividade tóxica, tá? Não confundir, porque uma das coisas piores que tem na gestão da emoção é você negar. Rotular a emoção e negar. Se eu tô triste, eu tô triste. Eu tenho que reconhecer que tô triste. Eu tenho que viver essa tristeza. Eu tenho que direcionar, eu tenho que entender de onde ela vem. Eu tenho que direcionar essa tristeza para que efetivamente eu possa aprender algo dali e ir para uma outra frequência emocional, podemos dizer assim, tá? Pegando aqui um modelo vibracional, tá? Como lidar com as explosões emocionais? Bom, isso daqui eu meio que já respondi na primeira pergunta, mas a recomendação
Tá aqui, ó, esse livrinho. Esse livrinho é muito bom. Ele recomenda um processo de investigação, tá certo? Qual a necessidade que está sendo frustrada? O que aconteceu? Como você reagiu diante do que aconteceu? O que você esperava que tivesse acontecido? Qual a necessidade que seria satisfeita se tivesse acontecido como você esperava? Qual a necessidade que teria sido satisfeita que não foi satisfeita? E aí ele diz, agora você, compreendendo isso, você vai se desapegar desse resultado. Então eu prefiro que hoje faça sol para eu ir para a praia. Mas eu prefiro. Não é amanhã tem que fazer sol. Como tem que fazer sol? Como tem? Eu não consigo nem determinar quantos fios do cabelo da minha cabeça vai ficar branco. Então não tem como eu controlar isso, tá certo? E isso daqui envolve um aspecto de desapego, tá certo? Desapego das seguranças, desapego da acomodação, dos prazeres, desapego de querer dominar e controlar as coisas. Nós estamos falando dos 3 níveis mais baixos de consciência, segundo Kay Keynes, que deu uma roubadinha das concupiscências cristãs. Ele já faleceu, eu não pude mandar um e-mail para ele perguntando isso, porque os 3 níveis mais baixos de consciência coincidem exatamente com o que a doutrina católica chama de concupiscências, que também é muitas vezes apresentado como mentalidade do mundo, né? Como eu também falei na live anterior, que são as armadilhas de Mara no Dhammapada, tá certo? Então as coisas estão meio que coincidindo ali. Então, se você está explodindo, o que aconteceu? O caminho que eles aponta é isso. O que aconteceu? O que você esperava que acontecesse? Qual a necessidade que teria sido satisfeita se sua necessidade tivesse sido atendida? Como você transforma o apego, esse resultado, em uma preferência? E aí ele recomenda um exercício de reprogramação mental através de uma repetição de uma frase de impacto, tá certo? Eu tô devendo isso daqui, é porque eu acho que é um conteúdo um pouco complexo. Se bem que eu falo um bocado de coisa complexa aqui, que depois a galera, sei lá, também eu sou meio doido, né? Não é muito... Não tem muito... Não tem muito o que explicar em relação a isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live semanal que eu vou deixar recomendado aqui, e também desse lado um vídeo todo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço.